Vou resolver uma questão aqui que foi pedido, Cauê. Depois a gente começa a aula, beleza? De quantas maneiras 3 homens e 2 mulheres podem ocupar 5 cadeiras dispostas em fila, de tal forma que as 2 extremidades sejam ocupadas por homens, de tal modo que as 2 extremidades sejam ocupadas por homens. Então, primeiro, existem 5 cadeiras, então são 5 vagas. 1, 2, 3, 4, 5 vagas, tudo bem? Para 5 pessoas. Então, atenção. Se não tivesse restrição alguma, deixa eu só posicionar as coisas aqui. Se não tivesse restrição alguma, se eu tenho 5 pessoas para 5 cadeiras, seria permutação de 5. 5 pessoas, 5 cadeiras, permutação de 5, 5 fatorial. Mas ele colocou uma restrição. Qual foi a restrição que ele colocou? De tal forma que as 2 extremidades sejam ocupadas por homens. Então, você deve começar a preencher aqui, tudo bem? Primeira pergunta que eu faço a você é, se a troca de posição dos elementos escolhidos, se isso gera ou não gera uma nova configuração? Então, se você tiver, por exemplo, na janela tiver uma pessoa, a Maria, e no corredor tiver outra pessoa, o João, na hora que eu inverter isso de posição, isso vai gerar um novo resultado. Quem está na janela, deixa de estar na janela. Quem está na ponta, na extremidade, melhor, deixa de estar na extremidade e passa para estar no meio, ok? Então, aqui você tem que perceber que a troca de posição gera uma nova configuração. Se isso acontece, a gente faz como um princípio fundamental da contagem. Ou seja, quantas pessoas podem entrar aqui? Homens. Então, há 3 homens, 3 pessoas disponíveis. Tudo bem? Quantas pessoas podem entrar aqui? Também tem que ser homem no começo e homem no final. São 3 homens ao todo. Já escolhi um que vai ficar no começo, me resta então 2 opções para o final. Vê se até aqui ficou claro. Beleza. Então, agora aqui no meio, são 5 pessoas ao todo. Ó, 3 homens e 2 mulheres. 5 pessoas ao todo. Eu já coloquei 2. Quer dizer que aqui no meio faltam 3 pessoas disputando essas vagas. Então, são 3 pessoas para 3 vagas. Toda vez que o número de elementos for igual ao número de vagas, permutação. Então, a resposta é 3 opções para a primeira, 3 opções para a última e permutação de 3 para o meio. Porque são 3 pessoas disputando 3 lugares. Ou você poderia ter feito o princípio fundamental da contagem, que é 3 para cá, 2 para cá, 1 para cá. Permutação é isso. 3 vezes 2 dá 6. Permutação de 3 também é 6, totalizando 36 formas. Bom, então vamos lá, galera. Temos 5 pessoas aqui, vamos começar a nossa aulinha com 5 pessoas, tá? Hoje eu fiz um complemento da análise combinatória, que seriam os últimos raciocínios dela, tá? Então, ó, essa aqui foi só uma questãozinha que eu tirei dúvida no início, só enquanto eu estava esperando vocês entrarem, e a gente vai começar então a nossa aulinha de hoje, ok? Então, página 18, questão 18 da nossa apostila aí, página 18, questão de número 18. Suponha que a chave de codificação de uma mensagem seja o produto de 2 números primos distintos maiores que 10 e menores que 30. Nesse caso, a quantidade de chaves diferentes que o receptor da mensagem, conhecedor apenas dessa regra de formação, deve testar é igual a... Então, a primeira coisa importante, ó, ele falou que essa chave é o produto. O produto significa dizer a multiplicação de 2 números primos, ok? Agora, esses números primos têm que estar entre 10 e 30. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, que eu tenho que saber daqui, é quais são os números primos que começam no 10 e finalizam no 30, tá bom? Bom, vamos fazer a sequência de primos? O primeiro número primo, o menor número primo que a gente conhece, é o 2. Depois, 3. Depois, 5, 7. E aqui, nenhum desses pode entrar na minha chave, porque tem que ser maior do que 10. Ok? A partir daqui que vai poder entrar na minha chave. Qual é o próximo? Depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 não é primo. Depois o 17. O 19. O 21 não é primo, o 23, o 25 não é primo, divide por 5, o 27 não é primo e, por fim, o 29, ok?
E assim continua. Então, os números primos entre 10 e 30 são esses aqui. Todos concordam com o que eu falei? Ok? Então, você tem quantas opções, pessoal? A quantidade de opções que eu tenho para escolher seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 opções. E dessas 6 opções, eu quero escolher quantos deles? Gente, eu quero escolher 2 números. Então, são 2 vagas e 6 números disputando essas 2 vagas. Ok? Toda vez que a quantidade de elementos, 6, for maior que a quantidade de vagas, 2, ou é combinação ou é arranjo. Aqui, o que você tem que perguntar? Você tem que perguntar o seguinte: a troca de posição desses elementos gera um novo resultado? Ok? Então, essa é a grande pergunta. O que você vai fazer com os 2 elementos que eu escolhi? Eu vou fazer um produto, eu vou multiplicar eles. Então, a minha pergunta é, se você escolheu, por exemplo, o 11 e o 13 e multiplicar, ou se você escolheu o 13 e o 11 e multiplicar, essa troca de posição não gera. Se não gera, combinação, né? Então, aqui seria um problema de combinação de 6 elementos, escolhendo 2 deles. Até aqui eu paro e pergunto se até aqui ficou claro, por favor. Atenção, combinação de 6 escolhendo 2. Como é que fica essa continha? Essa continha vai ficar, se você coloca 6 no primeiro e 5 no segundo, você pode falar que isso aqui vai ser igual a 6 vezes 5. Atenção, 6 vezes 5 é princípio fundamental da contagem. E princípio fundamental da contagem é arranjo. O que você tem que fazer? Fazer o princípio do desprezo da ordem. Então, a combinação, ela não para no 6 vezes 5. Você tem que dividir pela permutação da quantidade de elementos que você escolheu. Nesse caso, permutação de 2. Isso sim é combinação. Em cima, 6 vezes 5, embaixo, 2 vezes 1. Posso simplificar esse 6 com esse 2, dando 3, totalizando 15 respostas diferentes. O que torna certa para nós, resposta letra A. Isso foi uma questão tipo C da prova da UNB. Então, vamos lá, partindo para a próxima. Essa questão é uma questão de raciocínio um pouco mais elaborado, vamos falar assim. Mas depois que eu explicar, vocês vão ver que vai ficar bem fácil, tá bom? Então, fica atento nesse tipo de questão que pode cair numa prova. Quantos são os anagramas da palavra Europa, nos quais as vogais aparecem em ordem alfabética? Muita gente resolve essa questão errada. Muita gente resolve essa questão pensando que as vogais vão estar juntas e em ordem alfabética. Ele não falou que as vogais têm que estar juntas, simplesmente em ordem alfabética. Então, elas podem estar separadas sem problema algum, tá bom? Então, o que eu tenho que pensar? Primeiro, vamos pensar se não tivesse restrição alguma. Se eu perguntasse para vocês simplesmente quantos são os anagramas. Gente, anagrama é sempre um problema de permutação. Nesse caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se não tivesse restrição alguma, o problema seria permutação de 6. Seria 6 fatorial. Essa seria a resposta, tá bom? E não tem nenhum elemento repetido, Europa, ok? Agora, o que ele quer? Ele quer que você, gente, deixe as vogais em ordem crescente. Para deixar, desculpa, em ordem alfabética. Para deixar as vogais em ordem alfabética, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vagas. E primeiro eu vou colocar aquilo que não tem restrição. As consoantes. As consoantes, então, podem ocupar qualquer espaço. O que eu vou escolher? Eu vou escolher onde as vogais, onde as consoantes irão entrar. Combinados? Tudo bem? Onde as consoantes irão entrar. Então, a minha ideia é, existem quantos lugares ao todo? Existem ao todo 6 lugares. E desses 6 lugares, eu vou escolher quantos deles? Para as consoantes, eu vou escolher 1, 2 lugares para as consoantes. Tudo bem? Então, eu vou escolher os lugares das consoantes. Então, são o quê? Ao todo, eu vou escolher 2 lugares. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições para escolher 2 delas. Tá bom? A pergunta agora é, a troca de posição entre elas gera ou não gera uma nova configuração? Aí aqui, a ideia é o seguinte. O primeiro lugar que eu escolhi,
primeiro lugar que eu escolhi vai se destinar à letra R. E o segundo lugar que eu escolhi vai se destinar a P. E para ficar mais claro, eu vou numerar os lugares. Ó, lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, lugar 6. Atenção, o que eu estou escolhendo? Os lugares. Tá, professor, estou com problema com o áudio. De qualquer forma, vai estar disponível no YouTube. Ok, está com problema com o áudio, Natália? Eu vi que você tentou entrar e sair algumas vezes, né? Tá bom. Depois a gente vê aí. Bora, pessoal, daqui então o que vai acontecer? Eu estou escolhendo os lugares, tá certo? Então existem 6 lugares diferentes, eu vou escolher 2 deles. Por exemplo, eu escolhi o lugar 1 e o lugar 3. Se você escolher o lugar 1 e o lugar 3, a letra R vai ser para o lugar 1 e a letra P vai estar no lugar 3. Tudo bem? R e P. Agora, a minha pergunta é, se eu trocar de posição esses elementos, isso gera ou isso não gera um novo resultado? Bom, se você colocou aqui o P e aqui o R, com certeza isso gera um novo resultado, né? Então, posições 3 e 1 é diferente da posição 1 e 3. Se gera um novo resultado, o problema vai ser um problema de arranjo. Então, aqui eu tenho que pensar no quê? Em arranjo de 6 lugares, escolhendo 2 deles. Para quê? Para posicionar as consoantes. E agora? Agora eu vou colocar as vogais. Como é que ficaria colocar as vogais? Presta atenção. A minha pergunta é, de quantas formas diferentes eu posso colocar as vogais nos espaços que sobraram, de tal modo que elas fiquem em ordem alfabética? Galera, para ficar em ordem alfabética, só existe uma forma. Então, só existe uma maneira de eu posicionar as vogais depois que eu coloquei as consoantes. E atenção, as vogais têm que estar em ordem alfabética. Ou seja, a primeira tem que ser a letra A segunda tem que ser a letra E, a terceira tem que ser a letra O e a quarta tem que ser a letra U. Não existe outra configuração a não ser essa. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Toda vez que eu concluir que o problema é um problema de arranjo, toda vez que eu concluir que o problema é de arranjo, eu uso o princípio fundamental da contagem. Ou seja, são 2 espaços. Quantas opções você tem para o primeiro? 6. Escolhido a primeira posição, quantas tem para a segunda? 5. 6 vezes 5 seria a minha resposta, 30. 30 anagramas distintos, de tal modo que as vogais fiquem em ordem alfabética. Bom, como eu já vi cair isso na prova da UNB, já vi cair assim, ó. Suponha que eu tenha aí 6 pessoas que queiram entrar no cinema. De tal modo que dessas 6 pessoas, os meninos, que seria o André, o Henrique, o Otávio e o Uric, né? Gente, eles fiquem em ordem crescente de, sei lá, de tamanho. Ou então o mais novo sempre entre na frente do mais velho. Ok? Então, seria a mesma coisa de deixar as vogais em ordem alfabética, tá? Então, estabelecer uma certa ordem, você primeiro pensa nos outros, aí vai fazer por arranjo, e depois você pensa nos restantes, que só tem uma opção. Ok? Beleza? Bom, as 2 primeiras questões, então, foram questões para a gente revisar o que a gente viu até então nessas 2 últimas semanas. Agora, vamos ver matérias novas, tá? Raciocínios aí que aí pode aparecer. A Lua perguntou, esse 2 é porque só tem 2 consoantes? Sim, 2 consoantes. Você tem ao todo 6 espaços e você vai escolher 2 desses espaços, Lua. Para quê? Para as consoantes. Esse 2 é por causa das consoantes. Ok? Pessoal, ó, esse problema é o que nós chamamos aqui, ó, tem até um nomezinho para esse tipo de problema. É chamado de partição, tá ok? Ó, partição. E para problemas de partição, você, no caso, tem 2 raciocínios para tomar, e o primeiro vai ser exemplificado na questão 26. Vamos ler ela aí. 6 astronautas devem ser divididos em 2 grupos com 3 homens cada. Um grupo para ir à Lua, outro para ficar na base espacial. Calcule o número total de situações resultantes possíveis.
Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho quantas pessoas? Ao todo, 6 astronautas. E o que eu vou fazer com 6 astronautas? Dividir em 2 grupos com 3 homens cada. Então, o primeiro grupo vai ter 1, 2, 3 vagas. E eu vou dividir em 1, 2, 3 vagas para o segundo grupo. Então, olha o que você tem que pensar aqui ao todo. Pessoal, ao todo, existem quantas vagas? Ao todo, existem 6 vagas. E quantas pessoas disputam essas 6 vagas? 6 astronautas, 6 pessoas. Então, se eu não tivesse restrição alguma, eram 6 pessoas disputando 6 vagas. O que nós já vimos? 6 pessoas disputando 6 vagas, permutação. Ok? Mas o que eu vou fazer com essa permutação? Eu vou fazer uma partição nela. Ó, eu peguei e fiz uma partição. Eu dividi esse cara em 2 grupos, onde o primeiro grupo vai ser o grupo de astronautas que vão à Lua, e o segundo grupo vai ser o grupo de astronautas que vai ficar na base. Ok? Isso é o problema de partição. Teria a quantidade de elementos igual a quantidade de vagas, mas eu divido esse cara em grupos, tá? Como é que eu posso pensar aqui? Tem 2 formas básicas da gente pensar aqui. Primeira maneira de pensar, eu vou colocar aqui primeiro modo. Deixa eu mudar a cor. Primeiro modo que eu tenho para pensar nesse tipo de questão. Pessoal, o primeiro modo seria o quê? Vamos pensar primeiro na galera que vai para a Lua. Na galera que vai para a Lua, eu tenho quantas pessoas? 6 pessoas disputando 3 vagas. 6 pessoas disputando 3 vagas. Então, eu vou ter número de vagas 1, 2, 3, 6 pessoas disputando essas 3 vagas. E a minha pergunta agora é, o que eu vou fazer com esses elementos? Formar um grupo que vai para a Lua. Vamos supor que eu escolhi o André, o João e o Joaquim. Se eu trocar esses caras de posição, é o mesmo grupo que vai à Lua ou é um novo grupo? A troca de posição gera uma nova configuração? Nesse caso, não. É o mesmo grupo. Se não gera, combinação, né? Então, seria combinação de 6 elementos, escolhendo 3 deles. Eu quero saber se todo mundo entendeu que a primeira parte você escolhe por combinação. Ok? E agora, atenção, atenção, ó. Aqui, quantas pessoas disputam aqui? Ao todo são 6 pessoas. Eu já escolhi 3 delas que foram para a Lua. Isso aqui é a galera que vai para a Lua. Restam 3 pessoas que vão ficar na base. Então, o número de pessoas que vão ficar na base, 3 pessoas. E aqui, atenção, atenção. Teoria que eu falei para vocês. Quando a quantidade de elementos for igual à quantidade de vagas, é permutação. Então, nesse caso, eu tenho 3 astronautas, 3 pessoas, disputando 3 vagas. Seria, a priori, permutação. Porém, permutação é, além da quantidade de elementos for igual à quantidade de vagas, a troca de posição entre eles gera um novo resultado. Que daí você faz o PFC. Esse é o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Nesse caso, a troca de posição não gera um novo resultado. Por que não gera? Porque é o mesmo grupo que vai ficar na base. Certo? Se é o mesmo grupo que vai ficar na base, não pode ser permutação. De quantas formas diferentes essas 3 pessoas podem disputar 3 vagas? De tal modo que a troca de posição não gera uma nova configuração, só uma maneira. Só tem uma forma, se os 3 estiverem lá dentro. Ok? E aí, combinação de 6 escolhendo 3. São 3 vagas, então você vai ter 6 para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro. Como é combinação, não para aqui. Você faz isso e divide pela permutação dos elementos que você escolheu, que é chamado princípio do desprezo da ordem, divide por permutação de 3. Tá bom? Isso aqui vezes 1, que é a segunda maneira. Posso cortar o 6 em cima com 3 vezes 2 embaixo. E esse resultado aqui vai ser igual a 5 vezes 4, 20. Existem 20 formas diferentes de fazer isso. Ora, agora eu quero que vocês fiquem atentos de uma segunda maneira que tem de fazer a mesma questão, ok? Segundo modo.
O segundo modo, a gente vai pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pensar que são 6 pessoas disputando 6 vagas. Como são 6 pessoas disputando 6 vagas, só um minutinho, o Cauê fez uma pergunta aqui. Por que nós dividimos por fatorial de 3? Cauê, pelo seguinte, ó. Se você deixasse apenas 6 vezes 5 vezes 4, isso é arranjo. Arranjo de 6 escolhendo 3. O que significa eu falar que é arranjo? Significa falar o seguinte, ó. Se tiver lá o André, o João e o Pedro, e se você trocar de posição André, Pedro e João, você estaria me falando que isso aqui são coisas diferentes. Tudo bem? Então, quando eu faço só 6 vezes 5 vezes 4, você está falando o seguinte, essa é a parte mais importante do discriminatório, ó. Você está falando o quê? Que a troca de posição dos elementos gera um novo resultado. Aqui, eu estou fazendo um grupo de pessoas que vai para a Lua. Eu falei o seguinte, vai para a Lua, primeiro, André, João e Pedro. Não. Quem vai para a Lua é André, Pedro e João. Pergunto, é o mesmo grupo que vai para a Lua ou é um novo grupo? Nesse caso, é o mesmo grupo. Se é o mesmo grupo, a troca de posição não gera. Se não gera, isso não é arranjo. Isso é o que a gente chama de combinação. Combinação de 6 elementos escolhendo 3. Como é que você faz combinação? Você faz 6 vezes 5 vezes 4. E aí você faz o princípio do desprezo da ordem, Cauê. Você vai dividir isso pelo quê? Você vai dividir isso pela permutação dos elementos que você escolheu, para que você não conte essa troca de posição como novas configurações. Então, você vai dividir isso aqui por 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 vezes 2 vezes 1 é para você falar que isso é um resultado e isso aqui não pode ser um novo resultado. Você está desprezando essa contagem. Vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam, então? Então, vamos embora. Segunda forma de pensar, ó. Segunda maneira de pensar. Se eu tenho 6 vagas e 6 elementos disputando essas 6 vagas, como nós havíamos dito, a priori seria um problema de permutação de 6 elementos. Permutação de 6. Agora, a minha pergunta é, o que eu vou fazer com isso? Particionar. Eu vou fazer uma partição, onde a primeira parte é a galera que vai para a Lua, a segunda parte é a galera que vai para a base. Tudo bem? O problema é, se eu trocar de posição esses 3 elementos aqui, não gera um novo resultado. Então, o que eu faço para desprezar isso da contagem? Eu divido isso pela permutação de 3. Essa permutação de 3 aqui seria desse grupo. Se eu trocar os 3 elementos que vão para a Lua, é a mesma configuração. Porém, se eu trocar de posição os elementos que estão aqui na base, pessoal, se eu trocar de posição esses elementos aqui, significa dizer que também não gera um novo resultado. Então, vai ser permutação de 3. A primeira permutação de 3 para o grupo que foi para a Lua e a segunda permutação de 3 para o grupo que foi para a base. Tudo bem? Então, é permutação de tudo e princípio do desprezo da ordem dentro da primeira parte, permutação de 3, dividido, e dentro da segunda parte, permutação de 3, dividido. Bom, esse já é um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Verifica, por favor, se vocês entenderam tudo que eu falei. Essa é a parte importante para você entender o próximo exemplo. Vê lá. Beleza? Então, vamos embora. Permutação de 6 vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo, eu vou manter um 3 fatorial e vou desenvolver o outro. Percebam que eu posso simplificar as coisas. O 3 fatorial cancela com 3 fatorial. Depois, o 6 cancela com 3 vezes 2. E a resposta vai ficar igual ao anterior. 5 vezes 4, 20. Tem 2 maneiras de você pensar. Ou por combinação de cada parte, ou por permutação geral dividido pela permutação das partes. Beleza? Tranquilo? Eu queria passar para o próximo exemplo, que também é de partição, mas tem uma diferença significativa. Atenção! Se isso cair numa prova de vestibular, que eu vou falar agora, na próxima questão, muita gente vai errar.
muita gente. Então, ó, fica atento e fica comigo. Vamos passar. Bora. Questão de número 29 aí agora, gente, do nosso material. De quantos modos diferentes pode se formar a primeira fase de um torneio de tênis? Sabendo que existem 8 tenistas disputando a competição e que, ao perder o jogo, o tenista está eliminado da competição. Então, o que eu tenho que perceber? Primeira pergunta, quantas vagas e quantos elementos tem? Então, você vai fazer o quê? São 8 tenistas. E você quer fazer jogos entre eles na primeira fase. Pessoal, como é que funciona um torneio de tênis? É sempre torneio de tênis simples aqui, né? É sempre o quê? Um jogador contra outro. Então, para você fazer um torneio de tênis, você vai ter o quê? O primeiro jogo é um contra o outro. Depois, particiona. O segundo jogo é um contra o outro. Particiona. O terceiro jogo, de novo, vai ser um contra o outro. Até você ir para o último jogo, de novo, vai ser um contra o outro. Então, o que eu tenho? Eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagas. E são 8 tenistas disputando essas vagas. Tudo bem? Num problema, de novo, de quê? De que a gente chama de partição. Então, como é que vai funcionar agora essa partição? Atenção! Você pode pensar das duas formas, ó. Primeiro modo. Como é que você pensa do primeiro modo? Faz combinação de cada parte. Então, vamos lá. Quantos tenistas disputam essas duas primeiras vagas? 8 ao todo. A troca de posição entre eles vai gerar um novo jogo ou é o mesmo jogo? Ou seja, está jogando o André contra o Bernardo. Se eu trocar esses dois de posição, fica o Bernardo vezes o André. É o mesmo jogo. Se é o mesmo jogo, é um problema de combinação. Então, combinação de 8 elementos, escolhendo 2 deles para o primeiro jogo. Depois, já escolhi dos 8, já escolhi 2. 2 para configurarem a primeira partida. Então, nesse caso, me restam 6 elementos. Então, são 6 elementos disputando 2 vagas. 6 elementos disputando 2 vagas, também no problema de combinação. Então, aqui vai ficar combinação de 6 elementos disputando 2 vagas. Próximo, pessoal, eu tenho 8 pessoas. Já escolhi 1, 2, 3, 4. Já escolhi 4, sobram 4. Então, agora são 4 elementos disputando 2 vagas. Combinação de 4 escolhendo 2. E, por último, 2 elementos disputando 2 vagas. A gente pode pensar em combinação de 2 escolhendo 2 de novo. Essa é a primeira parte da partição. Então, paro aqui e quero saber se até aqui ficou claro o que eu falei. Vai lá. Tudo bem até aqui? Beleza, beleza? Vamos lá. O que eu vou pensar agora? É a parte mais importante. Presta atenção, presta atenção. Gente, tenta imaginar que a primeira partida de tênis foi o André vezes o Bernardo, tá bom? E na segunda partida, pessoal, foi o Carlos versus o Daniel. Tá certo? Agora, a minha pergunta é, se eu pegar esse jogo e colocar aqui, e se eu pegar esse jogo e colocar aqui? Ou seja, o primeiro jogo foi o Carlos versus o Daniel, e no primeiro jogo foi o André versus o Bernardo. Se eu trocar de posição as partes, ou seja, se eu trocar de posição essas partes, isso gera ou isso não gera um novo resultado? O que você tem que perceber aqui é que se eu trocar as partes de posição, isso não gera um novo resultado. Não gera. Se isso não gera um novo resultado, a conclusão que você tem que ter é que você tem que fazer o princípio do desprezo da ordem para as partes. Tudo bem? Ou seja, você tem uma parte aqui, 2 partes aqui,
3 partes aqui e 4 partes aqui. Se eu trocar de posição essas partes, isso não gera um novo estado. Se não gera um novo estado, você vai ter que dividir isso, o princípio do desprezo da ordem, pela permutação de 4 partes, para que você não conte coisas repetidas. Como eu falei, se isso cair numa prova vestibular, muita gente vai vacilar e muita gente não vai dividir pela permutação de 4. Pare e pergunte se até aqui vocês entenderam o que eu falei. Eu queria voltar na questão anterior. Vamos voltar aqui rapidinho na questão anterior. Pessoal, então aqui você tinha a primeira parte, a galera que vai para a Lua. Então, ó, para a Lua foi o André, o Bernardo e o Carlos. Essa foi a galera que foi para a Lua. Depois, a segunda partição é o pessoal que ficou na base. Então, aqui vamos falar que o Daniel, o Henrique e o Felipe ficaram na base. Essa foi a galera que ficou na base. Tudo bem? Se por um acaso eu trocar de posição as partes, esse vai vir para cá, André, Bernardo e Carlos, e esse vai vir para cá, Daniel, Henrique e Felipe. Se você fizer a troca de posição das partes, isso gera ou isso não gera um novo resultado? Aqui, isso gera um novo resultado. Se isso gera um novo resultado, significa dizer, então, pessoal, que eu não preciso fazer o princípio do desprezo da ordem. Tá bom? Se eu não preciso fazer o princípio do desprezo da ordem, o problema não tem a divisão da permutação das partes. O telefone tocando aqui, claro que eu não vou atender, né? Na academia, esqueci de desligar o telefone, foi mal. Vai ficar tocando um pouquinho aí, tá bom? Bom, e aí a próxima questão? Já na próxima questão, a troca de posição não gera, a troca de posição não gera, eu vou ter que dividir pela permutação das partes. Beleza? Muito difícil, hein? Problema de partição. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Combinação de 8 escolhendo 2. Combinação de 8 escolhendo 2 vai ficar igual a 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, que seria 2 vezes 1. Vezes. Combinação de 6 escolhendo 2. Começando no 6, abaixa 2. Então vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. Vezes. Combinação de 4 escolhendo 2. Começando no 4, faz aparecer 2 números. 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. E por fim, combinação de 2 escolhendo 2. 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1, que seria uma maneira apenas, né, de fazer. E ainda divide por permutação de 4. Ou seja, eu vou dividir pela permutação de 4, eu ainda vou multiplicar pelo inverso de 4 fatorial, que é 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Bom, uma perguntinha ali. Luiz, mas por ter pedido a primeira, pensei não fosse... por ter pedido, deve ser perdido, né? A primeira, pensei que não fosse dividir por permutação de 6 a primeira fase. Júlia, eu não entendi essa pergunta. Você pode abrir o microfone e fazer ela? É porque como ele pediu a primeira fase, eu pensei que você fosse só calcular, tipo assim, a primeira mesmo, aí por isso não ia ter que dividir por permutação de 4. Ó, cuidado, ele pediu a primeira fase completa e não o primeiro jogo apenas, ok? O primeiro jogo seria isso aqui. A primeira fase seria você colocar todos os 4 jogos. Então, você vai ter ao todo 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos e 4 jogos. A primeira fase é o conjunto desses 4 jogos, tá bom? E aí, nesse caso, se está rolando, então tenta imaginar assim, um campeonato de tênis, tem 4 quadras nesse campeonato, tá bom? E está rolando os 4 jogos. Se eu pegar esse jogo e colocar na quadra do meio, e esse colocar na quadra da ponta, o campeonato não muda, é o mesmo campeonato. Como a troca de posição das partes não gera um novo resultado, você tem que fazer essa divisão da permutação por 4. Não sei se eu consegui te responder. Se não ficou claro, pode perguntar.
Entendi. É porque como ele tinha falado que ao perder o jogo o tenista seria eliminado, aí eu achei que fosse uma por uma, entendeu? Mas então não é, né? Esse papo ali de perder ou ser eliminado significa dizer o seguinte, é, que aquele jogo, ele finda a primeira fase. Então, a primeira fase é só um único jogo. Então, a pessoa só tem uma chance de passar para a segunda fase, que seria esse jogo ele ganhar. Porque se ele perder, ele já está fora do campeonato. Entendeu? Entendi. Obrigada, Luiz. Por isso que deu essa informação aí de se perder, tá fora. É só para falar que a primeira fase é de um único jogo. Perdeu, vazou. Posso simplificar, então, ó. Posso simplificar o 8 em cima com 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. O que mais? Posso simplificar o 4 de cima com 4 de baixo. Depois, ainda posso simplificar, se eu quiser, esse 6 de cima com 3 vezes 2 de baixo. E, por fim, ainda posso simplificar esse 2 de cima com 2 de baixo. Então, a minha questão, ela fica igual a quanto? Embaixo tudo foi cancelado, né? Ficou 7 vezes 5, que dá 35. 35 vezes 3 vai dar 105. 105. Tá? Então, de forma resumida, problema de partição, o que eu tenho que perceber? Faça a combinação em cada parte e depois pergunta. Se eu trocar de posição as partes, isso gera ou isso não gera um novo estado? Pessoal, se você trocar de posição as partes, isso gera um novo estado, multiplica as combinações e parou. Se você trocar de posição as partes, isso não gera um novo estado, divida. Divida pela permutação da quantidade de partes que você tem. É isso que eu queria que vocês tivessem. Raciocínio avançado de análise combinatória. Combinados? E o último raciocínio que eu quero ter com vocês... não. Na verdade, são 2 raciocínios a mais aí. Mas vamos embora. O próximo raciocínio que eu quero ter com vocês é um raciocínio que a gente chama de pau e bola. Não sei se já ouviram falar sobre pau e bola, mas vamos ilustrar isso aí. Vai lá. Isso aqui eu já vi cair na prova da UNB algumas vezes, tá? Fica atento e ligado comigo aqui. Questão 31. De quantas formas posso comprar 7 pastéis em uma lanchonete, dentre os sabores de carne, queijo e palmito? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá na lanchonete e eu quero comprar 7 pastéis. E eu tenho 3 sabores. Visualiza um resultado. Gente, eu fui lá e comprei um pastel de carne, um de queijo e um de palmito. Vamos supor que eu tenha comprado só 3. A troca de posição entre esses gera um novo resultado ou é o mesmo resultado? Então, se eu comprei carne, queijo e palmito, eu levei para minha casa e comi. Se eu troquei palmito, queijo e carne, levei para minha casa e comi, essa troca de posição não gera um resultado. Se a troca de posição não gera um resultado, é um problema de combinação. Bom, mas é uma combinação com certo característica diferente. Por quê? Porque eu tenho que levar 7 sabores. 7 pastéis, mas eu só tenho 3 sabores. Nesse caso, então, é o que a gente chama de combinação com repetição. Se eu só tenho 3 sabores e eu quero escolher 7 deles, eu tenho que repetir as coisas, tá bom? Então, isso aqui é um problema de quê? De combinação. Por que combinação, professor? Porque a troca de posição dos seus elementos escolhidos não gera um novo estado. Se eu comprei pastel de queijo ou carne e queijo, é a mesma compra. Com repetição. Por que com repetição? Porque, com certeza, se eu quero levar 7 pastéis, eu tenho que, pelo menos, repetir carne, carne, carne e com outras coisas. Ou queijo, queijo e queijo. Não dá para levar só um de cada. Porque se eu levar só um de cada, eu vou levar 3 pastéis. E eu quero levar 7. Então, tenho que ter sabores repetidos na minha compra. Tudo bem? E aí, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Toda vez que você concluir que o problema é de combinação com repetição, galera, isso aqui, a tradução direta disso, é um problema de pau e bola. Esse pau e bola, eu vou colocar entre aspas. Mas vamos entender o que significa pau e bola. Ok? Como é que eu estruturo a questão, então? Bom, o grande lance daqui é, eu vou ter que comprar o quê? Pastéis. De 3 sabores diferentes. Primeiro, eu vou comprar pastéis de carne. Que quantidade eu vou levar de carne? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Eu vou levar X pastéis de carne.
Depois, eu posso comprar pastéis de queijo. Que quantidade eu vou levar de pastéis de queijos? Também não sei. Eu vou levar Y pastéis de queijo. E, por fim, vou comprar pastéis de palmito, numa quantidade Z, que eu também desconheço. A única coisa que eu sei é, pessoal, se eu somar a quantidade de pastéis de carne que eu estou levando, mais a quantidade de pastéis de queijo, mais a quantidade de pastéis de palmito, isso tem que me dar ao todo 7 pastéis. Então, todo problema de pau e bola, que seria um problema de combinação com repetição, ele pode ser traduzido numa sentença, ok? Numa equação. E aí o grande resultado dessa equação é quantas soluções inteiras e positivas existem para essa equação. Tudo bem? Bom, aí o que eu faço? A ideia é a seguinte, ó, fica atento, olha a estratégia, olha a estratégia. A quantidade de bolas que você vai ter é o resultado. Sempre a quantidade de bolas é o resultado. Então, se eu quero levar 7 pastéis, eu vou ter 7 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas. Ok? A quantidade de paus que você vai ter é a quantidade de sinais de mais. Então, por exemplo, são 2 sinais de mais, eu vou colocar 2 paus. Ou 2 barras. E isso representa uma resposta. Aqui eu tenho 2, então vai ser 2. Aqui eu tenho 2, então 2. Aqui eu tenho 3, vai ser 3. Essa aqui é uma trinca ordenada, porque está numa certa ordem x, y, z, solução. O que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando que eu estou levando 2 pastéis de carne, 2 pastéis de queijo e 3 pastéis de palmito. É uma possível solução. Como é que eu faço para encontrar as outras soluções? Pessoal, eu troco de posição esses elementos. Então, ó, por exemplo, se eu pegar e trocar de posição esses elementos, então vamos falar que eu tenha tirado essa bola daqui, ó, e tenha colocado ela aqui. Então vai ficar 3 bolas, 1 barra, 2 bolas, 1 barra e 2 bolas. Essa é uma nova solução. Qual é a nova solução? 3, 2, 2. Aqui o que eu estou fazendo? 3 pastéis de carne, 2 pastéis de queijo, 2 pastéis de palmito. Olha que legal. Olha que legal que é o problema de pau e bola. O problema de pau e bola, ele vai ser resolvido como? Trocando de posição os elementos. Galera, trocar de posição os elementos é um clássico problema de permutação. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que permutar esses elementos que eu acabei de fazer. As bolas, que no caso são 7 bolas, porque eu quero que seja igual a 7. E os paus, que nesse caso são 2 paus, porque tem 2 sinais de mais. Eu quero dividir em 3 partes. Então, quantos elementos eu vou ter ao todo? Ao todo, eu vou ter 9 elementos. Desses 9 elementos, são 7 bolas e 2 paus. E agora, o que eu faço? Permutação deles. Pessoal, permutação de 9 elementos com repetição. Então, repetição é o princípio do desprezo da ordem. Repetição de quantos? Pessoal, repetição de 7 para as bolas, repetição de 2 para os paus. Então, hoje, a nossa aula é destinada aos raciocínios mais diferentes, tá bom? Partição, foi o primeiro raciocínio que eu dei. Pau e bola, segundo raciocínio que eu dei. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Permutação de 9, é 9 fatorial. Então, eu vou fazer 9 vezes 8 e vou até o 7 fatorial. Por que eu vou até o 7 fatorial? Porque embaixo, permutação de 7, ó, é 7 fatorial. Então, eu não preciso desenvolver tudo. Daqui, fácil, o 7 fatorial em cima cancela com o 7 fatorial de baixo. Continuando, vezes 2 fatorial, que dá 2. Dá para simplificar aqui também. Posso simplificar esse 2 por 2 e o 8 por 2, dando 4. Resposta, 4 vezes 9, 36. Então, tem 36 formas diferentes de eu ir lá e comprar esses meus 7 pastéis. Dessas 36 formas, está incluído comprar 7 pastéis de carne, ou também está incluído 7 pastéis de queijo. Nessa minha contagem, também está incluído 7 pastéis de palmito.
Ou então esses exemplos que eu dei, 2 de queijo, 2 de carne, 2 de palmito, ou 3 de carne, 2 de queijo, 2 de palmito, e assim vai sucessivamente todas as opções. Ao todo, 36 opções. Olha a diferença dessa questão para a anterior. Gente, ó, é o mesmo enunciado, tá bom? É o mesmo enunciado, mas só que eu fiz um outro parênteses aqui, ó. E se eu quisesse levar pelo menos um pastel de carne e um pastel de queijo, tá? Já sei que é um problema de pau e bola. Problema de pau e bola, eu sempre vou restringir ele a um problema de sistema, de uma equação. Vamos montar essa equação. Então, primeiro, quantos pastéis, quais tipos de pastéis eu tenho? Eu tenho pastéis de carne, eu tenho pastéis de queijo e eu tenho pastéis de palmito. Bom, quantos pastéis de carne eu vou comprar? Não sei, mas é pelo menos um. Pelo menos um. Então você fala assim, ó, eu vou levar um pastel de carne mais uma quantidade que eu não sei. Mas um com certeza vai estar lá. Depois, quantos pastéis de queijo eu vou comprar? De novo, de queijo, pelo menos um. Como é que eu garanto que eu vou levar um pastel de queijo? Na quantidade, então, você coloca que você está levando um pastel de queijo mais uma certa quantidade que eu não conheço, que eu vou chamar de X. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E o pastel de palmito? Pastel de palmito, tanto faz. Se o pastel de palmito tanto faz, ó, oh, desculpa, não é um mais X, não. X é a quantidade de carne, né? De queijo é 1 mais Y, tá bom? É outra quantidade. E o de palmito? Não tem um mínimo. Se não tem um mínimo que você queira levar, você vai colocar ali como Z. E o que interessa agora? Se eu somar as três quantidades, tem que dar 7 pastéis. Então, 1 mais X, que é a quantidade de queijo, de carne, somado com 1 mais Y, que é a quantidade de queijo, mais Z, que é a quantidade de palmito, tem que dar os 7 pastéis que eu comprei. Então, ó, 1 mais 1 vai ser 2, eu vou subtrair 2. Então, vai ficar aqui x mais y mais z vai ser igual a 5 menos 2, desculpa, 7 menos 2, dando 5. Subtrair 2 dos dois lados, para eu ficar exatamente aqui. Então, isso é um problema de quê? Fala para mim, isso é um problema de pau e bola. Quantidade de bolas. A quantidade de bolas é sempre a resposta. Então, se você tem igual a 5, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Quantidade de paus. Quantidade de sinais de mais que você tem. Então, você tem 2 sinais de mais, você vai ter 2 paus. E agora, permuta todos esses elementos. Quantos elementos eu tenho ao todo? Eu tenho 7 elementos. Sendo desses 7 elementos, pessoal, o quê? 5 bolas mais 2 paus. E aí, faça a permutação desses elementos. Seria permutação de 7 elementos, com repetição de 5, porque são 5 bolas, e repetição de 2, porque são 2 paus. Continuando, então, aqui. Isso aqui vai ser igual, ó, o maior embaixo vai ser 5, então o que eu faço? Gente, eu desenvolvo em cima 7, 6, e quando chegar no 5 eu coloco fatorial. Embaixo é 5 fatorial, vezes 2, vezes 1, que seria a permutação de 2. Paro no 5 fatorial, por quê? Ué, porque o 5 fatorial em cima cancela com 5 fatorial embaixo. Dá para simplificar o que mais? Esse 6 dividido por 2, dando 3 em cima. Totalizando, 3 vezes 7, 21. 21 maneiras diferentes de eu ir lá e comprar os meus pastéis, levando pelo menos um de carne e pelo menos um de queijo. E aí, galera, para encerrar nossos problemas de análise combinatória, o último raciocínio agora, que seria o papo de permutação circular. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo exemplo, permutação circular. Queria começar com essa questão aí, ó. De quantos modos 10 crianças podem sentar-se em uma mesa redonda? Eu tenho que pensar o que significa permutação circular, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho uma mesa redonda. Então, eu tenho aqui uma mesa redonda e eu tenho 10 lugares nessa mesa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 lugares ao redor dessa mesa. Tá certo? Qual é o grande lance da permutação circular? Qual é o grande lance da permutação circular? É o que eu chamo de catraca. Então, tenta imaginar que aqui sentou a pessoa A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Tudo bem? Agora, tenta imaginar que todo mundo passou para a cadeira imediatamente à direita da que ele estava sentado. Ok? Então, ó, essa pessoa aqui, pessoal, ela está sentada, ela passou para a direita e todo mundo ordenadamente foi para a direita. Todo mundo ordenadamente foi para a direita. Ok? Se todo mundo ordenadamente foi para a direita, significa dizer, então, que nesse caso, como mesa redonda, não gerou uma nova configuração. O que eu quero que vocês tenham o seguinte, ó, na cabeça. Tenta imaginar uma grande roda. Todo mundo tá numa grande roda e todo mundo dá as mãos. Tá bom? Todo mundo dá as mãos. E aí o pessoal começa a girar. Tá? Então começa a fazer ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, aquele papo todo, tá bom? Minha pergunta é, quando todo mundo dá a mão e todo mundo começa a rodar circularmente, é a mesma roda, é a mesma ciranda ou é uma nova ciranda? Nesse caso, é uma mesma ciranda. Então, se eu girar como uma catraca, tenta imaginar que isso aqui é uma catraca. Se eu girar como uma catraca, você está na mesma roda. Tá certo? Isso é um problema que a gente chama de permutação circular. E como é que eu evito, gente, contar coisas diferentes quando rodam? A ideia é a seguinte, ó. Toda vez que for permutação circular, se fosse permutação normal, seria permutação de 10, que é 10 fatorial. Isso é permutação normal, que não é o caso daqui. Aqui é uma permutação circular. Na permutação circular, a ideia é fixa uma pessoa numa posição. Então, nesse caso, eu vou falar o seguinte, ó, Amanda, eu quero formar novas rodas. Para isso, você não sai do lugar. Fixando a Amanda no mesmo lugar, a ideia é, qualquer outra troca de posição que você fizer, gera um novo resultado. Tudo bem? Então, no caso, você não vai permutar todo mundo. A quantidade de permutações que os senhores terão que ter aqui é permutação de todas as outras pessoas, à exceção da Amanda, que vai ficar fixa. Então, no caso, permutação de 9, que é 9 fatorial. Ó, a fórmula que eu quero que vocês tenham na cabeça, a fórmula é permutação circular de n pessoas é igual a n menos 1 fatorial. Essa é a fórmula. Permutação circular de 10 pessoas, 9 fatorial. Permutação circular de n pessoas, n menos 1 fatorial. Agora eu quero que você tenha o raciocínio na cabeça. Qual é o raciocínio? Se eu estou numa roda, eu tenho que evitar a catraca. Eu tenho que evitar que todo mundo gire como se fosse uma grande roda. Como é que eu evito essa contagem? Fixa uma pessoa numa posição e permuta as demais. Permutação de n menos 1 fatorial. Todo mundo permuta menos 1. Bom, para ver se ficou claro mesmo, última questão da aula de hoje, tá, galera? Última questão da aula de hoje. Calcule a quantidade de rodas de ciranda que se pode formar com 5 meninos e 5 meninas, de modo que 2 crianças de mesmo sexo não fiquem juntas. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Como é que eu faço esse raciocínio? Tá bom? Então, primeiro eu vou colocar aqui laranja, são as posições que os meninos podem ocupar. Existem quantos meninos ao todo? Existem 5 meninos ao todo. Se existem 5 meninos ao todo, significa dizer que eu tenho 5 posições para eles. Tá bom? E agora? Agora são as meninas. Eu vou colocar as meninas aqui, galera, de azul. Então, colocando as meninas de azul, você vai ter uma posição, 2 posições, 3 posições, 4 posições, 5 posições. E percebam que elas estão intercaladas. Os meninos estão nas posições laranjas
e as meninas estão nas posições azuis. Ok? Se eu perguntasse assim para vocês, de quantas formas diferentes os 5 meninos podem ocupar as suas 5 posições? Se o número de elementos, 5, é igual ao número de vagas, 5, seria a permutação de 5. Isso se fosse em linha reta. Como eles estão fazendo uma ciranda, não pode ser permutação simplesmente assim. O que você tem que pensar? Evitar a catraca. Como é que eu evito a catraca? Fixe uma pessoa em uma posição qualquer. Pode ser qualquer pessoa, em qualquer posição que vai dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte, Alberto, você, cara, não sai daqui. Você não sai daqui. Após você fixar uma pessoa numa certa posição, você pergunta os outros linearmente. De boa, sem problema nenhum. Então, a minha pergunta agora é, quantas vagas restam para os meninos? 1, 2, 3, 4. Quantos meninos disputam essas 4 vagas? São 4 meninos disputando 4 vagas, permutação de 4. Permutação de 4. Porque um menino ficou fixo. E agora, vamos para as meninas. Gente, quantas vagas tem para as meninas? 5 vagas. Quantas meninas? 5 meninas. Então, agora, para as meninas, você tem 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas, 4 vagas e 5 vagas. São 5 vagas para 5 meninas, permutação de 5. Mas você tem que evitar a catraca. Ué, já foi evitada a catraca. Eu já fixei o Alberto naquela posição. Então, basta fixar uma pessoa. Então, sobram 5 pessoas para 5 vagas para as meninas. Ninguém precisa ficar fixo, porque o Alberto já está. Permutação de 5 para as meninas. Então, vamos continuar. Permutação de 4 é 4 fatorial. Permutação de 5 é 5 fatorial. E se vocês lembrarem bem, uma das primeiras aulas que a gente teve, eu pedi que esses 2 valores vocês decorassem, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial dá 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial dá 120, tá? Para fazer essa continha aqui um pouco mais fácil, sem calculadora, eu sei que na prova da UNB pode ter calculadora, né? Mas para ficar mais fácil, você vai escrever o 24 como 2 vezes 12 e o 120 como sendo 2 vezes 12 vezes 10. 12 vezes 12, eu sei que dá 144. 144 vezes 2, 288, por mais um zero. Então, isso dá 2.880 formas diferentes de eu colocar uma ciranda com 10 pessoas, de tal modo que os meninos e meninas fiquem de forma alternada. Ok, pessoal? Para mim, a gente fez um curso muito legal de análise combinatória. De verdade, hein? Se você voltar nos vídeos que eu gravei da teoria, refazer os exercícios que a gente fez, galera, voltar depois nessas últimas semanas e refazer todas as questões que eu fiz em sala, gente, já está um curso muito, mas muito legal, tá bom? Próxima aula eu vou selecionar algumas questões, eu vou fazer uma lista extra com algumas questões e eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, tá? Eu vou tentar fazer isso com uma certa antecedência. E aí, qual é a intenção? A próxima aula vai ser uma aula livre, uma aula aberta. Como é que vai funcionar? Você vai pedir quais questões você quer que eu faça. Pode ser questões tanto da apostila quanto dessa lista extra que eu vou passar, tá bom? Essa lista vai ser curtinha, vai ser umas 2, 3 questões múltipla escolha no máximo. Ou múltipla escolha não, certo ou errado no máximo, tá? Mas vai ser uma aula aberta. Vai funcionar assim. Você chegou na sala, a primeira pessoa que chegou, por ordem de chegada, vai no chat e já pode colocar lá qual dúvida você ficou. Luiz, faz para mim da página tal, exercício tal. Ou então da lista extra, o exercício tal, tá? Que daí vocês vão fazer. Eu vou fazendo com vocês, tirando dúvida. Como se fosse um plantão mesmo, tá? Estilo drive-thru. Pediu, levou, tá bom? Vai ser assim. Alguma pergunta a mais? Então é isso, galera. Dou-me por satisfeito.
Dou-me por satisfeito, então, aí, tá? Continue a estudar, continue a estudar. Não é nada fácil estudar sozinho. Não, eu sei que não é fácil, tá bom? Mas pode ir estudando. Gente, tenta fazer o máximo possível, tá? E as dúvidas a gente depois, se você quiser, no retorno das nossas aulas presenciais, você tire aqui com a gente, tá bom? Isso vai acabar, com certeza, vai acabar aí, tá? E a gente vai estar de volta aqui. Tô com saudade de vocês. Valeu, brigadão, por hoje é só e até mais ver. Ah, eu queria que vocês divulgassem o que está acontecendo aqui para os outros, tá? Divulga, divulga. Vamos ver se a gente consegue aumentar a quantidade de participantes que a gente tem, tá bom? Valeu, galera, até mais ver.